o projetista, né, o profissional ali que está trabalhando com a parte de prevenção contra incêndio, se ele pensar, eu tenho que trabalhar a prevenção contra incêndio lá atrás, lá no início. Eu não posso deixar para ver só como um projeto complementar lá depois. É saber pedir, né? Então, eu preciso explicar de uma maneira clara aquilo que eu preciso. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje estamos em um novo estúdio aqui na minha cidade, em Cascavel, Paraná, porque eu tenho uma convidada mais do que especial. Depois de 5 anos, a gente conseguiu trazer no Prevcast o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui da minha região, aqui do meu estado. Que é uma honra, né? A gente recebia tanto bombeiro de fora, tá? Se eu falava, gente, mas o meu estado, cadê? Então, queria que vocês dessem boa-vinda, seja bem-vinda, Tassi. Estou aqui com a Rafaela Tassi, ela que é chefe do Serviço de Prevenção contra Incêndio do 3º Comando Regional do Corpo de Bombeiros. Também é engenheira civil, inclusive a gente fez algumas matérias juntos, né, na época da faculdade. Já está há 19 anos na corporação, 11 anos somente na área do setor de projetos. Então, com vocês, com a gente aqui no Prevcast, Capitã Rafaela Tassi, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando sobre a parte de prevenção contra incêndio e realmente é muito gratificante quando eu vejo, às vezes, colegas de turma, né, que seguem aí na área da prevenção contra incêndio, porque é uma área realmente que carece muitos profissionais, né, muitos profissionais na área mais uma vez, né, muito obrigada aí de estar aqui com vocês hoje. Ai, obrigada, Rafa. Realmente, até o dia que a gente recebeu o posicionamento positivo do quartel, a gente fez uma festa no escritório. Falou, gente, depois de 5 anos a gente conseguiu. E galera, a Rafa veio aqui hoje para conversar com a gente sobre especificamente o Paraná. Então, a gente vai falar de norma, setor, parte de projeto do Corpo de Bombeiros do Paraná. Logicamente, né, acredito que a galera dos outros estados consiga tirar alguns conteúdos sobre, mas lembrem que o que a gente pontuar aqui, nós estamos sendo bem direcionados para o nosso estado mesmo, que é aqui no Paraná. Então, para começar, tá? Se a gente fez aqui um roteiro de várias coisas para falar, mas acho que uma das primeiras coisas que a gente poderia pensar é em relação às atualizações que nós temos dentro da área da prevenção contra incêndio. Eu tô na área há 12 anos, desde 2013, e é nítido, né? Acho que para quem vive de fato a prevenção, é nítido ver a evolução que teve durante todo esse período. Mas, além disso, o que a gente tem para frente? Quais são as atualizações que tem por vir? O que vai de fato acontecer nessa área? Bem, nós tivemos uma mudança bem significativa com relação ao nosso corpo técnico normativo, né? Então, assim, com a figura dos comandos regionais, né? E com essa expansão maior relacionada à parte de prevenção contra incêndio, então, hoje nós temos muitos bombeiros realmente técnicos, que são aqueles bombeiros militares que trabalham já há tempo na área de prevenção contra incêndio, trabalhando essa questão normativa. Então, nesses últimos anos, também com o advento da questão do poder de polícia e toda essa reestruturação que nós tivemos na nossa prevenção, nós tivemos muitas frentes, né, que avançaram relacionados à parte nossa de normativas. Não é uma novidade, né? Boa parte das corporações tiveram por base ou seguiram muitas vezes a própria normativa que tinha do Corpo de Bombeiros de São Paulo, mas acredito que chega um momento que é importante, né, cada estado caminhar com suas próprias pernas, né? Por que isso? Porque cada estado ele tem as suas particularidades, né? Não adianta, por exemplo, a gente tratar as edificações históricas, né, da mesma maneira como, por exemplo, a gente vê em Minas Gerais, né? Já aqui no nosso estado, nós temos essa parte agrícola, né, muito forte, né? Então, a nossa normativa, né, a nossa NPT que trata sobre a parte de silos, secadores, ela teve uma mudança muito significativa nos últimos anos e ela, inclusive, serviu de base já para outros estados também, né? Então, a gente tem avançado muito nessa área. Uma outra normativa que nós tivemos, uma atualização mais recente que foi bem substancial, foi a NPT 11, né? Justamente tentando trazer muitos conceitos que eram trabalhados na análise do projeto, né? Mas que a nossa norma antes, às vezes, não ficava exatamente claro, né? E o que eu penso?
a nossa norma, ela precisa, principalmente de saídas de emergência, ela precisa ser clara, precisa ser simples, né? Justamente por quê? Porque ela é uma das mais importantes que nós temos, né? Se a gente, todas as nossas normas são importantes, mas se a gente parar para pensar que se tudo mais falhar, se o alarme não funcionar, se a detecção não prevê a fumaça, se o meu hidrante não ligar o meu ocupante da edificação, né, o meu público que está ali dentro, ele precisa sair de alguma maneira, né? Então, essa normativa, mais do que qualquer outra, ela precisava esclarecer muitos conceitos que às vezes não ficavam bem delineados, né? Não ficava Sim. bem esclarecido. Então, a gente precisava trazer essa linguagem para essa normativa. Então, essa é uma das nossas normas mais recentes que tivemos, né, atualização, que ela foi bem importante, né, foi um marco bem relevante justamente para facilitar tanto a vida do projetista, né, quanto também da nossa análise de projetos técnicos, né, porque tinham alguns elementos que a gente sabia que era desse jeito, mas não estava escrito assim de uma maneira que ficava muito clara, né. Então essa acho que assim foi uma das nossas normas assim mais relevantes assim nesse aspecto. O fato de não estar escrito na norma de uma maneira clara e assertiva, vamos dizer assim. Eu tenho uma interpretação, o analista tem outra interpretação, e a norma ainda não passou por uma atualização. O melhor caminho nesse caso é uma comissão técnica? Sim, sim. Na verdade, o que acontece? As comissões técnicas de prevenção contra incêndio, elas têm a sua finalidade ali regida por norma, né? Hoje a gente tem a nossa a NPA 3, desculpa, que é a que trata a respeito das comissões técnicas e também do nosso corpo técnico normativo, Uhum. né? Que trata da atualização das legislações. E o que acontece? Hoje eu vejo, assim, já de tantos anos, né, que eu estou na parte da prevenção contra incêndio, que ela é pouco explorada todo o potencial que a comissão técnica tem, né? Então, o que que acontece aqui, ó, dentro, com certeza os outros estados também têm normativas semelhantes, né? Ou, às vezes a nomenclatura, né, da atribuição é um pouco diferente, mas ela também vai atender essa mesma finalidade. Então, Basicamente, quando a gente está falando comissão técnica aqui no Paraná, é aquela reunião que nomes renomados, né, do quartel vão fazer para definir se aquele pedido que você tem, eles são contra ou a favor. Basicamente é isso, né? Então, em cada estado vai ter um nome diferente para esse encontro, essa reunião. isso, então o que que acontece, né, as nossas comissões técnicas, né, elas têm por finalidade, né, então analisar ali principalmente casos conflitantes, né, dessa minha edificação, desse meu projeto com as normas do Corpo de Bombeiros, alguns casos especiais, casos de omissão normativa, né, então, por exemplo, hoje se a gente for falar a respeito da questão de biodigestores, né, não existe uma normativa, né, acredito ainda que não tenha nenhuma normativa nacional que trate de uma maneira bem específica e pontual a questão dos biodigestores, mas essa é uma realidade que nós temos, principalmente aqui no nosso estado, né, mas os demais estados que têm, são fortes nessa área agrícola também, estão passando por essas inovações, e o Corpo de Bombeiros precisa acompanhar, né, essas evoluções também, a gente precisa se posicionar a respeito disso, né, mesmo porque a boa parte dos órgãos públicos, quando entra nessa seara relacionada à prevenção contra incêndio, eles são bem objetivos, né? Então, atender as normas do Corpo de Bombeiros, atender a normativa do Corpo de Bombeiros, apresentar o certificado do Corpo de Bombeiros. E se o bombeiro não tem essa normativa, né? Então, é uma necessidade. Então, a gente precisa estar sempre buscando as atualizações, vendo o que existe de tecnologias novas que vêm surgindo, né? Com o advento hoje que nós temos, né, da internet, como ela está, né? A internet das coisas, a facilidade com que a gente tem de conseguir informações hoje, né? Então, a gente não pode mais tapar os olhos para essas situações, né? Então, com essa reformulação que nós tivemos, né, tanto da CTN, né, quanto o funcionamento da CTPI, a gente traz hoje essa necessidade e estamos trabalhando, né,
justamente com essas tecnologias, essas informações que vêm. Então, retornando agora um pouquinho, né, com relação à questão da CTPI, toda vez que nós temos uma omissão normativa, né, ou às vezes algum conflito interpretativo, né, esta é uma opção que pode ser utilizada por parte do projetista, né? Então, é um colegiado de oficiais dentro, né, são 3 instâncias, né? A primeira instância é justamente o chefe do setor, a segunda instância, então, é um colegiado dentro do batalhão ou da companhia independente de bombeiro, né, que tem para trabalhar, e a terceira instância é dentro dos comandos regionais. Hoje eu sou a secretária, né, da terceira instância aqui e do nosso comando regional, né? Então, a nossa área aqui, ela vai pegar ali de Guarapuava, Foz do Iguaçu e o Moarama e todo o sudoeste. Então, quando vai para a terceira instância, ele vem para nós, né? Então, aí a gente faz, existe um parecer prévio, né, que é feito a respeito desse caso, né? O que está sendo colocado de informações, qual que é o problema normativo, né? É uma dificuldade é uma questão de interpretação, é uma omissão normativa, é uma dificuldade, às vezes, de comprovar o que acontece também, né, a existência de uma edificação para poder utilizar a nossa norma de procedimento de edificações antigas existentes. Então, dependendo, né, qual que é a natureza ali do pedido, é feita uma análise prévia, né, feito um levantamento do histórico, o que está sendo proposto, o que foi colocado, né, como problema, né, a ser solucionado, e daí, dentro da segunda instância, então, é aquele colegiado, e dentro da terceira instância, daí são os comandantes das unidades, dos nossos batalhões operacionais, que daí eles fazem parte, né. Uma vez que é feita esta reunião, né, tem que ser dado um parecer, ou seja, né, é feita a análise técnica desse caso e dada uma resposta para a pessoa, né? Independente de ser aquilo que às vezes ela quer ou não, né? Mas é dada uma resposta, né? Uma solução técnica para aquele caso pontual dela, né? Então, a gente diz que não existe uma jurisprudência dentro da CTPI justamente porque cada edificação ela tem a sua particularidade, né? E a partir daí, então, o comandante, seja do batalhão operacional ou o comandante do comando regional, quando é na terceira instância, ele vai ver aquilo que foi feito pela CTPI e ele pode homologar aquela decisão ou às vezes ele pode discordar, né, e dar uma decisão contrária, né, baseando ali de uma maneira técnica o parecer dele, e daí essa solução ela é encaminhada daí para o responsável técnico. Lembrando que aqui no nosso estado, não é um advogado que faz esse requerimento, é justamente o responsável técnico, né? Seja ele arquiteto, engenheiro, né? E aí, até ia entrar na minha próxima pergunta, que é bem o que a gente tinha conversado anteriormente. O engenheiro, ele acaba tendo que fazer um papel ali de advogado, né? Onde ele tem que encontrar um meio termo. E uma das coisas que a gente conversou é sobre como algumas vezes nós, como profissionais, responsáveis técnicos, a gente não faz direito o nosso papel de advogado e não sabe deixar explícito o que a gente está pedindo, o que a gente está sugerindo e como a gente, né, vai tratar aquela edificação. Você que está do outro lado analisando, quais são as recomendações que você deixa para nós, como responsáveis técnicos, para que as nossas solicitações de comissão técnica sejam assertivas? É importante, inicialmente, né? Então, fazer um levantamento histórico dessa minha edificação, né? Às vezes, o que acontece? Tem alguns pedidos, principalmente relacionados àquelas edificações existentes, né? Ou antigas, que é mais difícil fazer a regularização delas, né? Elas esbarram, às vezes, em problemas com relação à questão de como que eu vou... como que eu posso realmente caracterizar essa minha edificação como existente, né, ou como antiga, né? Então, é importante fazer esse levantamento histórico, juntar toda e qualquer documentação que às vezes tenha, né? Porque justamente a nossa norma, né, ela se vale de outras possibilidades, né? Às vezes uma imagem aérea, né? Algum projeto que não necessariamente seja um projeto de prevenção contra incêndio anterior, um projeto elétrico, um projeto de fundações, né? Eles vão ter elementos e que esses elementos somados, eles podem me auxiliar nessa questão de trazer ali a antiguidade, né, dessa minha edificação, né? No próxima etapa... Calma aí, vou perguntar já. Aqui, quando se fala de trazer todos os documentos antigos, então, por exemplo, eu consegui um certificado de vistoria de 1980.
legal, mas eu posso continuar procurando o máximo possível. O máximo possível, Legal. porque tudo isso vai agregando informações, né? Entendi. Então, ele vai me agregando o quê? O que determinada quantidade de metragem quadrada já estava edificada, né? Lá Uhum. naquela época. Às vezes, uma averbação de prefeitura, né? Porque, assim, eu tenho unidades, né, militares que nem sempre estiveram ali, né? Então, às vezes, eu tenho, por exemplo, aqui não vamos muito longe, o Marechal Cândido Rondon é um município que, antes mesmo de ter o Corpo de Bombeiros, em décadas anteriores, existia uma legislação municipal de prevenção contra incêndio, né? Então, assim, para aquelas edificações e que elas foram edificadas lá naquela época, né? E eu tenho como comprovar que elas foram construídas naquela época, por que não utilizar aquela normativa como acessória dentro da nossa NPT2, né? Das adaptações das edificações existentes. Então, é uma possibilidade, né? Vou trabalhar com a NB 208, com a 9077, né? NBR 9077. Vou trabalhar com alguma normativa, às vezes, de um outro estado. Então, para que essas possibilidades possam surgir, é importante fazer esse levantamento adequado do histórico da edificação. Né? Então, às vezes, eu não tenho um único documento, eu vou ter uma somatória de documentos que vão me auxiliar nesse processo. Né? Então, essa é uma primeira etapa, né? Porque a partir daí eu posso fazer a utilização de normas daquela época. Né? Porque às vezes eu tenho questões principalmente relacionadas à segurança passiva que eu não tenho mais como trabalhar. Né? Então, como que eu vou fazer para resolver isso? Né? Então, se eu tenho condição de usar, muitas vezes, a legislação à época, né, ela já vai me trazer um pouco mais de segurança jurídica, né, para ambas as partes. Né? Mas como que eu vou chegar nisso se eu não consigo comprovar que essa minha edificação já estava construída lá naquela época? Né? Então, esse é um dos pontos, né? Aí, na sequência, né? Não sei se posso seguir, Pode, né? pode, Então, pode. na sequência, que é algo muito importante e muito relevante, é saber pedir. Né? Então, eu preciso explicar de uma maneira clara aquilo que eu preciso, né? Qual que é o meu problema, né? Onde que eu esbarrei ali no momento que eu estava fazendo o projeto técnico dessa minha edificação. Eu já vi alguns casos em que era feito um pedido, só que a pessoa não deixava muito bem explicado, e daí a gente ia ver, e na verdade a classificação dessa edificação era uma outra, né? Que eu tinha outras medidas preventivas embutidas ali que não estavam sendo, né, citadas. Então, assim, eu preciso classificar corretamente a minha edificação, eu preciso identificar corretamente qual que é o meu barramento, ou seja, né, onde que deu problema? É uma norma, algo na norma que é conflitante? É algo na norma que eu não consigo cumprir porque é uma edificação que já está existente? É alguma coisa que pode acontecer, né? Que seja muito caro, né? Uma solução normativa muito cara. Eu vou tentar verificar a possibilidade de trazer uma nova solução. É uma mudança de ocupação para uma edificação que já tinha sido construída, e daí ela mudou. Então, assim, eu preciso identificar exatamente certinho qual que é o meu problema, para aí sim eu poder fazer a minha solicitação, né? E aí a gente entra no terceiro aspecto, que é o quê? Né? Eu tenho um problema que eu não consigo inicialmente solucionar de acordo, né, 100% com aquilo que a norma coloca, né? O que eu apresento, né, como uma situação mitigadora para aquele? Não é uma medida preventiva em substituição a uma que eu não posso colocar, né? Mas trabalhamos no seguinte aspecto, né? O que eu posso trazer de forma a mitigar aquela deficiência na minha edificação, né, com determinada medida preventiva, né? O que em contrapartida que eu vou trazer para tentar minimizar aquele problema que eu não consigo, né, do ponto de vista do profissional, suprir dentro da minha edificação, né? Que muitas vezes é onde a gente esbarra, né? A pessoa fala assim, vou dar um exemplo bem simplório, né? A minha escada tem 1 metro de largura. Estou pedindo na comissão técnica para liberar a minha edificação com uma escada de 1 metro de largura, tá? Mas e aí? Vai ser feito para mitigar. Né? O que foi feito para mitigar? Qual é a minha população que está ali dentro? Qual é a finalidade dessa minha edificação? Né? Que tipo de público que eu vou ter ali dentro?
né? É diferente quando a gente está falando de uma edificação residencial para uma edificação comercial, para uma edificação escolar, que eu vou ter um público de crianças de jardim de infância, que vai ser diferente de uma área hospitalar, em que eu vou ter pessoas acamadas, ou que eu vou tratar a respeito de um local em que eu vou ter idosos que vão ter dificuldade de locomoção. Então, assim, cada edificação, como eu comentei antes, né? Por isso que não existe uma jurisprudência, né? Porque cada edificação ela é única. Ela tem suas próprias particularidades. Então, é importante que o projetista compreenda isso e tente dar uma solução técnica, né? Por mais que uma das responsabilidades da comissão técnica, né, da CTPI, é dar uma solução, é importante que o profissional ele trabalhe de uma maneira proativa. Ou Sim. seja, né, eu já vou pensar em alguma solução, né, para aquele problema e vou apresentar para os membros da comissão técnica, né? Podendo ser mais de uma solução também, né? E aí o que eu acho muito bacana da minha época, que eu era chefe do Serviço de Prevenção contra Incêndio aqui de Cascavel, né? Eu sempre pedia, mas isso era uma particularidade minha, né? Sempre quando o profissional fosse entrar com pedido de comissão técnica, eu pedia antes para dar uma lida no requerimento da pessoa, né? E daí eu perguntava lá para o profissional, o que você quer com o seu pedido? Eu quero isso, isso e isso. Ok, vou ler o documento. Olha, eu entendi isso que você está pedindo, só que o papel aqui não exatamente não está dessa forma, né? Então, trabalhe tal aspecto, né? Então, aí o pessoal dava um tempo para dar uma... Texto mesmo. dava tempo de dar uma melhoradinha ali no conteúdo. Então, eu acho bem relevante em existindo essa possibilidade que antes que entre com o pedido na comissão técnica, que leve até o chefe do setor, né? Explique para ele, olha, né, o meu problema é esse, né? Eu gostaria de propor esta solução, gostaria que o senhor lesse aqui o meu requerimento para ver se ele está adequado, né? Para justamente ir para a comissão técnica embasado da melhor maneira possível, né? Para que ele possa ser analisado com uma maior qualidade também, né? Com todas as informações ali dentro. Já teve pedidos que foram negados porque não tinham elementos técnicos suficientes que pudessem a comissão analisar, né? Então, assim, era muita informação faltante, né? E não tinha como ter uma posição. Então, teve que voltar para que o profissional fizesse esse levantamento, né? Para daí ele trazer novo pedido, né? Então, outra situação também que é muito, muito importante, né? Às vezes, isso vai variar e as corporações, né? Porque há uma tendência, né? Depois a gente mais para frente vai falar ali sobre a questão da análise digital, né? Mas existe uma tendência a gente se livrar do papel, né? Sim. Mas hoje em dia ainda, né? Muitas corporações existem do arquivo, né? Então, por que não procurar na própria corporação, né? Se existe algum documento, algum projeto de prevenção antigo que pode ser utilizado também para fazer uma cópia, né? E pode ajudar na questão lá da comissão técnica. Como assim? Algum projeto antigo dessa minha edificação? Às vezes pode ter, tá. às vezes Isso pode sim. ter, né? Era de às vezes um outro proprietário, né? Ou um outro nome, ela tinha uma outra de décadas atrás, né? Às vezes ela tinha uma outra finalidade, né? Uma Realmente ocupação levantar o diferente. histórico em todos os órgãos possíveis, né? Exatamente, né? Isso tudo ajuda, né? A questão de interpretar aquela edificação, né? Qual que é a idade que ela foi, características que eu vou conseguir mexer, quais características que não vão ser possíveis, né, de ser mexidas. E Tassi, quando a gente tem, por exemplo, uma edificação que ela foi aprovada lá, seguiu, por exemplo, no Paraná, o Código de 2001. Uhum. E aí ela seguiu todo o Código de 2001 e lá ela foi classificada como, por exemplo, não sei, um comercial com um depósito. Vamos pensar que a gente está falando de um CD. E lá ela foi aprovada dessa maneira, ela teve vistoria dessa maneira, e aí quando o projeto chega agora para uma atualização, a gente sabe que ela não se enquadra como um comercial, ela vai se enquadrar muito mais como um depósito gigante, então talvez até um J4, porque ela é um centro de distribuição de alimentos, por exemplo. Nesse caso, como que procede? Porque por mais que eu tenha um projeto, ele está numa classificação equivocada, de acordo com que só que aquilo funciona desde sempre daquela maneira. Tipo, como que o projetista ele pode explicar isso? Quais embasamentos ele vai utilizar?
Na verdade, aqui são situações, assim, muito pontuais, né, então cada caso é um caso. Mas aqui a gente pode citar um exemplo bem clássico que são os atacarejos. Acredito que Também. essa seria uma dúvida, né, então, os famigerados atacarejos, né, ou são aqueles, aqui é o regionalismo, né, às vezes pode Uhum. mudar ali de um estado para o outro, né, mas eles são o quê? São aqueles locais em que eu tenho a venda tanto para o atacado quanto para o varejo, né, então o que que acontece? Isso vai depender ali de normativa para normativa, né. Aqui no nosso estado do Paraná, nós tivemos uma alteração muito significativa na classificação de edificações quando nós tivemos ali a nossa NPT, da carga e incêndio de 14. edificações, né. Porque daí a gente passou a trabalhar numa classificação, vamos dizer assim, mais abrangente para os quinais, né, os ramos de Uhum. atividade, Que é bem né. melhor. Só que aí o que que acontece? Isso ele vai carregar algumas informações, tanto positivas quanto negativas, né. E daí o que aconteceu, né, com o nosso famigerado atacarejo, né, ele ficou ali dentro da classificação C, né, mas ele é um depósito com pessoas dentro, né, então e daí lá na nossa NPT 11 a gente tem uma informação, né, que vai tratar a respeito como depósito. Então, esse inclusive é um dos casos que esse ano vai ser tratado na nossa CTN, né, que é para resolver esse que é um caso conflitante, esse é um exemplo de um Sim. caso conflitante na nossa normativa, né, então existe ali, aparentemente 2 formas de serem interpretadas, né, e muito embora, né, na nossa NPT ele esteja ali com a classificação C, eu tenho outras normas que me remetem a depósito, E com J. né. Isso, então esse aí eu imagino que deva estar na pauta lá, deve ser tratado agora nesse primeiro semestre deste ano, né, então para resolver esse problema normativo. Então, esse é um caso que em muitos lugares acaba indo para uma CTPI, né, justamente porque então eu vou trazer ali todos os elementos, vejo qual que é o meu problema, né, meu conflito normativo que acontece e a CTPI vai dar um parecer, Parecer. né, a respeito disso, né, até que a gente tenha uma legislação que resolva, né, essa dificuldade interpretativa. Então, toda vez que a gente vê uma norma, né? Por isso que é importante a gente sempre ter esse olhar, né, do ponto de vista de revisão, né? Porque é importante a gente ir atualizando a nossa norma e por mais que às vezes o legislador ele traga uma informação, né, durante o transcorrer do ano, né, a partir do momento que aquela normativa está vigente, é importante a gente colher o feedback, né, para ver, não, ela realmente deu certo, não deu, né? Então, existe alguma situação nova ou algum tecnologia nova que surgiu nesse meio tempo, né, vamos trazer isso para Como nossa trazer isso? normativa, né. Então, a NPT 11 ela é justamente um exemplo, né, quando ela foi feita lá, porque ela é baseada, né, na normativa de São Paulo, que por sua vez era baseada na 9077, que por sua vez era baseada lá na NB 208, né. Então, lá naquela época, quando que a gente ia falar de porta pivotante? Quando que a gente ia falar da porta pantográfica ou abertura caranguejo, ou aí depende o regionalismo, né? Mas com esse sistema de abertura. Então, antes a gente tinha portas madeira maciça apenas, hoje a gente tem outras tecnologias, né? Por exemplo, o ACM. Eu consigo fazer uma porta com vãos muito maiores, né? Que não necessariamente me implicam naquela necessidade antiga que eu tinha de dividir em 2 folhas, de colocar coluna central, né. Por que que veio isso, né? A gente achar os porquês, né. Por que que a gente tinha essa informação? Porque antes as saídas de emergência levavam em consideração a porta corta-fogo. Então se a gente puxar a norma, né, a NBR que baseia isso, Entender o a histórico. gente ir voltando, né, a gente tem que fazer um serviço de historiador muitas vezes, né. Que é o quê? Quando a gente volta no tempo e a gente entende esses porquês, né, a gente começa a enxergar a prevenção de uma maneira diferente, né? E somado com as tecnologias novas que vêm, a gente vê, a gente consegue interpretar e chegar na seguinte conclusão: esse texto normativo que a gente tem até então, ele ainda continua nos atendendo, né? Ou já tem informações novas e que ensejam a necessidade de eu fazer uma atualização, né? Então, por exemplo, essa situação da porta, né, que a gente tem lá na NPT NPT 11. 11, nossa, nova, da vigência, então a gente fez essa divisão. Então, o que que são as portas de saída de emergência comuns e as portas de saída de emergência corta-fogo, né? Porque para esse segundo caso, sim, eu preciso ter, né, a coluna, eu preciso ter essa divisão de folhas, né, com mais de determinada metragem, porque ela é pesada,
né? Então, eu não posso colocar uma porta com uma folha de 2 metros, porque, primeiro, vai ser difícil de abrir. Ninguém vai abrir. Segundo, que com o tempo, né, o próprio peso da porta, ele vai começar a travar. Então, a minha necessidade de manutenção vai ser muito maior, né? E às vezes essa manutenção pode não acontecer, e daí no momento do que acontece o sinistro, ela não vai funcionar da maneira como deveria, Nossa, né? a única medida que realmente deveria funcionar, que é a saída, ela deixa de acontecer, né? Exatamente. Então, esse é um exemplo clássico. Então, hoje, se a gente trabalhar portas, né, de saída de emergência corta-fogo, elas vão ter determinadas características. Quando nós tratamos das portas comuns, né, de saída de emergência, elas têm que ter outras características, e é que um vão, por exemplo, de 1,5 não é um impeditivo que eu tenha obrigatoriamente que colocar, dividir em 2 folhas, né? Então, como que eu vou fazer essa verificação? A outra questão bem interessante, né? A nossa normativa, a versão anterior, por mais que a gente tenha o conceito de vão luz e vão livre, ele dava dava uma confundida, né? Então, outra situação que foi ali resolvido. Então, foi trazido alguns elementos gráficos, né? Alguns desenhos também para auxiliar nesse processo, né? Então, como que eu faço a verificação? É vão luz ou é vão livre que eu uso, né? Então, vamos melhorar ali a questão do texto, né? Outra situação que vem para a CTN desse ano, eu imagino, que já esteja ali na pauta, é a nossa atualização da NPT 3, que é de terminologias, né? Que para aquelas pessoas, né, que trabalham com a nossa normativa aqui no estado do Paraná, vai lembrar que antigamente o nosso Código de Prevenção ele carregava uma quantidade bem grande de terminologias. Eu falei, opa, mas nós temos uma norma que é praticamente um glossário. Por que não enxugar nosso código para aquilo que realmente é mais importante e jogar todas essas terminologias para o lugarzinho delas, né? Então, isso até foi, na época dos estudos lá da NPT 11, foi visualizado lá pela comissão, né? Por que não fazer esse ajuste, né? Daí, dentro da própria proposta da 11, que foi para os membros fazerem a avaliação, foi uma solicitação de uma atualização normativa lá para a NPT 3, que eu imagino que vai sair agora esse ano, né? Que já esteja ali em pauta, que inclusive carrega bastante definições da atualização da 11, né? Então, assim, se a gente for ver, assim, até, por mais que seja bem objetivo, né? A solução, né? Não, vamos fazer uma atualização normativa. Veja a complexidade, né? De uma coisa vai puxando a outra, necessidade de a gente fazer uma investigação, descobrir os porquês, né? Entender todo o histórico, né? De como aquilo foi feito, por quê, o que foi considerado. E até tem 2 pontos já. Eu vou anotar para falar sobre isso, porque isso é uma das coisas que Assuntos, essas sugestões, um assunto vai vários. puxando o outro. Mas antes de eu puxar sobre essa questão de normas, as sugestões, etc., para a gente finalizar a questão de comissão, você falou então, para a gente pegar toda a documentação, o máximo possível. Então, esse negócio de conseguir um documento tá o suficiente, não, vamos pensar em mais possível. Saber pedir, então identificar o problema, classificar de maneira correta essa edificação, né? Qual norma está falando, se é de existente ou não, e etc. E aí entender maneiras que você vai mitigar aquilo que você não consegue atender. Quais são as medidas compensatórias mais comuns ou mais recomendadas para quando eu vou mitigar riscos? Exemplo, minha escada não tem 1,20 m, então eu posso controlar a população, colocar sinalização na lateral. Quais são as medidas que as pessoas, quem está assistindo, né, os projetistas, podem ir pensando para poder colocar nessas comissões? Na verdade, assim, cada solicitação ela é única, né? Quando a gente vai tratar de uma deficiência dentro de uma medida preventiva, é um pouco complexo eu dar uma solução, né? Uma receita de bolo. Não, toda vez que der um problema desse, você vai solicitar tal coisa, né? Mas é importante a gente identificar o nosso problema, né? No que ele está relacionado. Eu vou citar ali vou dar aqui um exemplo, né? Houve um pedido uma vez de uma dificuldade que tinha, né? A edificação já estava levantada, né? Já era edificada. E o afastamento, né, lateral, o recuo lateral da escada, da janela da caixa da escada, né, protegida, ele não estava atendendo a metragem que deveria. Não era diferença muito grande, mas obviamente, né, a responsabilidade do analista
é identificar, né? Então, assim, esse processo foi para a comissão técnica. Então, qual é o problema? O problema é o meu afastamento da janela, né? Da minha escada protegida. Por que que eu tenho a necessidade desse afastamento? Né? Então, se inunda a caixa da escada, né? Eu tenho que ter necessidade de ventilação, eu preciso que, se acontecer algum problema, eu preciso que a fumaça que esteja ali consiga sair, eu preciso que ele vá para o espaço aberto, que isso não fique concentrado, né? Então ele tem a ver também com uma questão de exaustão, né? Então, o que que eu posso trabalhar para melhorar essa questão da exaustão e da ventilação? Né? Então, a partir daí que eu vou trabalhar, né? Então, eu vou aumentar minha janela, vou talvez no corredor colocar mais aberturas, né? Para de repente já tirar ali do próprio corredor o volume de fumaça. Eu vou colocar para não entrar, eu vou colocar um sistema de detecção ou não. Então, eu preciso entender esse meu problema, né? Então, eu tenho um problema relacionado à parte de dentro da medida preventiva hidrantes, né? O porquê, né? É o que é o meu volume do material que eu vou estar queimando, né? Que pode queimar. Então, eu vou trabalhar às vezes com afastamento, né? Não necessariamente eu preciso aumentar um volume de água, né? Eu posso trabalhar a questão de diminuir a minha carga incêndio, né? Aquele material que está ali. Mas cada caso é um caso, então eu preciso ver qual que é o meu problema e no que ele está relacionado dentro do contexto da prevenção, né? Então, eu tô falando de saída de emergência, mas ele tem relação com uma questão de ventilação e exaustão de fumaça. Então, eu preciso traçar esses paralelos também, né, com essas outras medidas para ver aquilo que possa auxiliar a mitigar esse problema. Dentro desse aspecto, até é bem interessante, uma época eu estava estudando ali para o meu TCC, e lá na década de 60, na Suíça ou Suécia, agora não vou me lembrar, tinha um engenheiro, o nome dele era Max Gretner. Ele desenvolveu como que fala? Um método de análise de risco, que ele levava em consideração diversos parâmetros, né? Então, dentro disso, assim, eu tenho... o corpo de bombeiros, ele tá perto ou ele tá longe. Se eu tenho possibilidade de ter um volume de água mais disponível, menos disponível. Se a minha os aspectos passivos da minha edificação, ela tinha mais janelas ou menos janelas, mais aberturas, menos aberturas. E daí, a partir daí... ele traçava um panorama geral da minha edificação, e se eu tinha um determinado problema, ele identificava, né? Então ele fazia esse mapeamento dos meus riscos, e onde eu tinha os maiores riscos eram as medidas preventivas que eu tinha que trabalhar de uma maneira mais intrínseca ali, né? Vamos assim dizer, dentro da minha edificação. E olha só que interessante, né? E muito embora a nossa prevenção contra incêndio não seja trabalhada por performance, né? Que a gente tem as nossas normativas aqui, né? Que é um pouco diferente quando a gente fala lá da Europa, né? Mas quando eu trago isso para uma CTPI, né? Eu fazer uma análise de riscos é uma alternativa interessante, né? Ele me dá um norte, né? Por onde achar uma solução para esse problema que eu tenho na minha edificação. E poucos profissionais eu vejo, assim, que trabalham dentro dessa linha. Mas, assim, o análise de riscos pelo método de Gretner é uma das milhares que a gente vai ter, né, de possibilidades em aberto, né? Mas é algo que pode ser utilizado também, né? Como exemplo, né, para achar uma solução. Então, por isso que é importante, assim, estudar sobre o tema, né? A gente fica pensando, assim, né, quando sai, né, se forma, né, a gente sai com aquele afã, né? Eu não, né? Porque eu já estava aqui na área de prevenção, né? Mas, assim, aqueles colegas, né, que se formam ali dentro da engenharia, da arquitetura, né? Então, sai com aquela vontade, né, de trabalhar e tal. E daí, a hora que vê a parte da prevenção contra incêndio, aquela... 2 páginas de correção. Né? Não, assim, aquela quantidade de norma, assim, às vezes assusta, né? Mas se a gente parar para pensar que dentro daquela quantidade grande de normas, aquelas que vão ser especificamente para minha edificação vão ficar ali em torno de umas 10... Por aí. 7 a 10 normas ali, mais ou menos, incluindo simbologias, incluindo terminologias, né? Então, aí a gente percebe que a prevenção contra incêndio não é tão complicada assim,
né? Só que, obviamente, a gente tem que disponibilizar um tempo para estudar, né? Se a gente não estudar sobre determinado assunto, vai ser mais difícil, né? Eu acredito que o mais desafiador e o que acaba peneirando os profissionais na área de incêndio é justamente nessa quarta etapa que você trouxe de entender o porquê. Opa, por que que vai ter o hidrante na edificação? O que que ele vai fazer? Não só, igual você comentou da janela, então vou puxar a janela para o lado. Vou falar para o meu cliente puxar todo o prédio para o lado. Vou só editar essa cota no AutoCAD e esperar para torcer que o bombeiro não meça. Mas sim entender, falo, não, isso aqui é para sair fumaça, eu posso pôr uma exaustão, posso pôr uma detecção. E é muito interessante trazer essa visão, porque eu acho que isso é o principal para a área de incêndio. A pessoa entender que ela realmente não está fazendo só um projetinho e que ela não está fazendo só um copia e cola. Ela precisa, de fato, entender todas as demandas do processo, todas as soluções, tudo que engloba. Eu vejo lá no escritório, tá? Se a gente demora muito mais analisando a arquitetura e pensando em solução do que depois para fazer blocos e mandar para o quartel. Então, a gente, às vezes, se a gente estava analisando o tempo de cada etapa, a gente falou, nossa, é muito tempo só no começo. Que é onde você vai mitigar os riscos, entender os problemas, procurar soluções, encontrar maneiras de proteger, de fato, aquela edificação. É bem isso que você pontuou. A partir do momento que eu trabalho bem a questão inicial, né, levantar o histórico, de ver corretamente a classificação dessa minha edificação, a partir desse momento tudo se torna mais fácil, né? Porque daí eu tendo a classificação da minha edificação de uma maneira correta, ela já vai me direcionar para quais normas que eu preciso utilizar, né? Se eu vou precisar utilizar uma norma antiga ou não, né? A existente ou não, se eu vou esbarrar posteriormente num conflito normativo ou não, uma omissão de norma ou não, né? Então, isso é bem importante, né? É até interessante, porque assim, alguns anos atrás, né, o Corpo de Bombeiros, aqui do Paraná, a gente fazia uma pré-análise, né, da parte arquitetônica. Então, eu analisava, nossa, na minha época, quando trabalhava em Foz do Iguaçu, quanta pastinha amarela, né, que eu cheguei a analisar, né? E aí, o que eu percebia daquela época? Que quando vinha o projeto de prevenção contra incêndio, essa parte passiva, principalmente relacionada a saídas de emergência, praticamente não haviam problemas, né? Porque eles apareciam lá na hora que você estava fazendo o arquitetônico. Hoje já mudou, né, essa nossa percepção. Então, o Corpo de Bombeiros não faz mais análise de projetos arquitetônicos. E também é compreensível e realmente, né, a gente tem que focar na parte de prevenção. Só que o projetista, né, o profissional ali que está trabalhando com a parte de prevenção contra incêndio, se ele pensar que a prevenção contra incêndio ela já vai começar com os outros processos, outros projetos complementares, né? E também, por sua vez, o arquitetônico, eu tenho que trabalhar a prevenção contra incêndio lá atrás, lá no início. Né? Eu não posso deixar para ver só como um projeto complementar lá depois. Né? Então, se você entender a necessidade de você trabalhar a prevenção contra incêndio antes mesmo de subir ou de fazer a primeira perfuração ali para colocar a fundação. Mandar para a prefeitura. Você já vai conseguir resolver e dar soluções, né, para aqueles problemas não aparecerem, né, porque eles já vão estar solucionados lá atrás, né. Então, a gente tem que trabalhar a prevenção contra incêndio do começo, não depois, né, porque depois vai ser o quê? Vai ser apagar o incêndio, vai ser tentar trazer uma solução para algo que já está edificado, o que não é ideal, né, não é ideal. Justamente. E eu falo que a prevenção contra incêndio, ela começa junto com a ideia arquitetônica. Exatamente. Assim como a prevenção contra incêndio, ela começa quando a pessoa está pensando em alugar um espaço. Que, vou fazer meu restaurante aqui. Aí você chega, nem tem espaço para central de gás. Falo, não vai fazer o restaurante aqui, não tem como. Isso é importante, né? Então, você fazer um estudo, né, sobre essa parte preventiva do ambiente, muitas vezes ali do locador e locatário, né? Quem vai ficar responsável por fazer as adequações advindas da
colocação do meu estabelecimento comercial nessa edificação? A responsabilidade vai ser de quem? Do proprietário ou do locatário? Então, essas são questões também que são comerciais, não afetam o Corpo de Bombeiros, mas que elas precisam ser resolvidas, né? O profissional responsável técnico lá, o engenheiro arquiteto, né? Ele tem que estar atento, né, a esses aspectos para poder assessorar o seu cliente. Né? Então, poder dar essa solução. Não, ó, isso aqui é importante. Quem vai fazer essas correções ou fazer as adequações necessárias por ocasião de uma ocupação que vai preencher ali determinada edificação, né? Então, isso é algo também muito relevante do ponto de vista do profissional que precisa ser solucionado antes de que, muitas vezes, um contrato seja executado, né? Exatamente. E até a orientação desse cliente, né? Uma coisa que a gente vê muito vou fazer sala comercial. Aí a porta quer fazer um tamanho reduzido, o mezanino com uma escada de 80 e sem central de gás. E muitas vezes o cliente não sabe o impacto que aquilo tudo vai trazer para ele. Se você não tem espaço para central de gás, você não vai conseguir alugar para um restaurante, para um café. Se você deixa o mezanino com uma escada de 80, esse café, por mais que dele seja todo elétrico, ele não consegue pôr público lá em cima. Então, eu vejo que todas essas orientações dos impactos também precisam ser levadas para que o cliente entenda. Porque às vezes ele está só olhando para uma questão de economia, mas ele não faz ideia que depois ele vai ficar completamente limitado a quem vai alugar ou não a sala. Isso, muitas vezes já vi projetos que vinham nas salas para locação, comercial, risco leve, né? Só que uma quantidade gigantesca de estabelecimentos comerciais, né? A natureza dela vão ser risco moderado ou elevado. Então, aí, aquela tentativa, não, vamos economizar aqui e não colocar uma rede de hidrantes, vai limitar ele posteriormente, né, em quais são os estabelecimentos para os quais ele pode locar o ambiente, né? Exato. Porque senão vai necessitar, daí as pessoas ficam frustradas, né? Porque, não, poxa, antes eu aprovei assim, mas agora eu preciso de hidrante. Por que o bombeiro já não me cobrou antes? Porque no papel, né, o senhor colocou um risco leve, né? Então, esses aspectos todos, eles precisam ser trabalhados, assim, de uma maneira muito clara, né? E quais são as implicações que vão acontecer posteriormente, né? Se caso, de repente, mude de ideia. Né? Então, assim, esse tipo de informação ele tem que ficar muito claro para que, principalmente quando são situações para locação, né? Para que, assim, não se tenha expectativas frustradas, né? Então, a gente trabalha essa prevenção já e a orientação, no caso, né, os profissionais com os seus contratados, né? Já logo no começo, né? Explicar todos os problemas, né? E os pormenores. Não, a ideia que o senhor tem, né? Eu imagino, ó, que o senhor vai estar querendo economizar com esta situação, mas posteriormente o senhor não vai poder fazer isso, isso e isso, né? Então, isso tem que ficar muito claro, né? No momento que está fazendo. E até eu falo que o óbvio precisa ser dito num ponto de, tá, assim, olha só, mas desse jeito você só vai poder alugar para edificação de risco leve. Ele vai falar, não, tá bom. Mas às vezes ele não faz ideia quais são as edificações de risco leve. Então, até uma das orientações que a gente deixa não, eu quero que seja só para risco leve. A gente fala, tá bom. Então, a gente imprime a norma e deixa bem certinho. Quais são os únicos quinais, por exemplo, que ele vai poder alugar. Porque aí ele já olha e fala, mas não pode um restaurante? Mas não pode um café? Mas não pode uma loja de roupa? Mas não pode uma academia? Não. Então, para que eu vou construir? Então, acho que deixar o mais claro possível para que o cliente realmente saiba os riscos que ele pode correr no futuro. Muito embora isso seja, né, realmente uma relação comercial, né, do responsável técnico com o proprietário, é importante que essas informações elas sejam trabalhadas, né? Justamente para não criar aquilo que eu comentei, né? As expectativas frustradas depois, bravo. Né? Aí, às vezes, a pessoa chega braba lá, né? No dia do atendimento, né? Puxa vida, eu vi aqui, mas eu aprovei o projeto com vocês. E, assim, o proprietário, ele não tem esse conhecimento profundo da norma do que o engenheiro e o arquiteto, né? Então, cabe ao profissional prestar esses esclarecimentos, porque depois, às vezes, a pessoa fica frustrada, daí o Corpo de Bombeiros vai ter que prestar esses esclarecimentos, e daí ele vai entender, puxa vida, né? Mas às vezes, né? O meu responsável técnico não me explicou isso, né? Não me passou as orientações. Então, é importante, né, ter esse diálogo já no início. Tá, se a gente comentou bastante em relação a como o responsável técnico ele pode usar, né, aproveitar do Corpo de Bombeiros que está lá à disposição, usando comissão técnica e etc.
Porém, vamos pensar num meio termo para que você consiga trazer para nós qual é o meio termo, para que também não aconteça daqui para frente a pessoa ouvir o podcast e falar: "Ah, bombeiro corrigiu isso aqui". Não concordo, comissão técnica. A gente sabe que a norma ela desenha alguns pontos, então, quando você não tem um item na norma, quando gera dupla interpretação. Porém, além desses 2, tem mais algum caso que seja, apesar de ser único, mas só pra gente não ter esse deslize, sabe? Tipo, eu ouvi que eu posso mandar pra comissão, então qualquer coisa agora vai ser uma comissão. Não, é importante assim, esse problema, né, esse impasse normativo, ele tem que ser realmente relevante para minha edificação. Se eu estou falando de uma edificação nova, que está sendo construída do zero, né, não existe inicialmente uma justificativa técnica para não ser possível fazer o atendimento da norma, né? Perfeito. Agora, eu tenho uma edificação antiga que está mudando de ocupação, né? E por exemplo, algum elemento passivo eu não vou conseguir atender, né? Então, eu precisava troquei ali uma edificação comercial simples para um local de reunião de público, né? A minha largura das saídas já não vai mais atender, mas a minha edificação era uma antiga, que eu estou trocando a ocupação. Esse é um exemplo de um caso que, né, seria necessário encaminhamento para a STPI, para achar uma solução, Uhum. né? Porque a parte estrutural, via de regra, é muito difícil você conseguir fazer uma alteração, né? Eu tenho uma área ali de silos e secadores, né? E agora eu quero instalar um biodigestor, né? Para facilitar ali, eu tenho ali o meu porquinho, né? Eu tenho o meu secador, eu tenho o meu beneficiamento de grãos, e daí eu quero aproveitar, às vezes, ali a energia para trabalhar a tecnologia, né? A tecnologia é dentro da nossa atividade comercial e industrial, né? Então, mas eu não tenho uma norma que fala sobre biodigestor, né? O que eu faço nesse caso? Então, esse é um caso, é um exemplo realmente de algo que, né, vai ter que ser passado por CTPI, né? Mas assim, aquele detalhezinho pequeno, simplório, né? Em que a gente vê assim que mas não tem uma inviabilidade técnica, né? Embasamento. Então, eu preciso ter necessariamente uma inviabilidade técnica para que eu possa recorrer à questão da CTPI, né? Ou uma omissão normativa, né? E até esse exemplo, por exemplo, que você deu dos biodigestores, que eu acredito que até é o que a gente pode utilizar também quando a gente está falando dos carregamentos elétricos. Não temos uma norma sobre, vamos para uma CTPI. Como que seria minha solicitação? Seria: oi, meu projeto é esse, meu problema é esse, não tenho norma. Tipo, Isso. como que solicitaria? O que solicitaria nesse caso? Né? Uma orientação? Não, eu tenho aqui, digamos, vamos trabalhar com exemplos hipotéticos aqui, então, Uhum. né? Então, eu tenho um edifício residencial e eu vou ter algumas vagas que vão ser destinadas à parte de, né, Carregador abastecimento elétrico, elétrico. né? Então, eu não tenho uma normativa, né? Então, eu tenho que partir de algo inicial. Então, a minha proposta é essa. Então, qual que Já vai manda ser? uma proposta. Já manda uma proposta, né? Então, é aquilo que eu comentei antes, né? Então, eu tenho um Proatividade. problema, eu vou mandar uma proposta. Às vezes, posso mandar mais de uma solução, né? Como proposição, né? Então, eu não tenho hoje uma normativa que trate disso aqui no Corpo de Bombeiros do Paraná, carro elétrico, né? Então, o que eu estou colocando? Eu vou colocar tal medida preventiva, eu vou fazer um afastamento tal. Então, eu tenho que dar todos os detalhamentos de projeto, né? Vou usar uma norma de uma co-irmã, né? O Corpo de Bombeiros de São Paulo, o Corpo de Bombeiros de algum outro estado que às vezes já tem uma normativa, né, própria, né? Então, estou manda a normativa junto, então, o meu requerimento é esse, né? Então, a possibilidade do quê? De colocar pontos para abastecimento de Uhum. veículos elétricos no estacionamento do edifício residencial, né? Motivo, esse é o pedido, né? Motivo da justificação, da justificativa, desculpe. Atualmente não existe uma normativa, né, própria do Corpo de Bombeiros, então a proposta que está sendo usada é isso, isso e isso, eu vou colocar tal e tal coisa, né? Estou usando uma normativa de um outro estado também, então, estou usando na íntegra, não estou usando na íntegra, né? Então, essas informações todas elas têm que ser trazidas, né, para dentro desse pedido.
né, para deixar ele de uma maneira bem explicativa, né, bem Sim. objetiva, claro, fácil de entendimento, né? Se eu vou colocar imagens, né, então é salutar também, não precisa ser só texto, posso colocar imagens, posso buscar outras soluções que foram adotadas em outros estados também, é uma possibilidade, né? Tudo isso é garantido que o meu pedido vai ser aceito? Não, Não. não existe Eu já garantias. mandei até vídeo É. explicando e foi negado. Mas é importante, né, que eu traga a maior quantidade de elementos possíveis que Documentos. possam auxiliar, né, a ter uma possibilidade de uma solução positiva do ponto de vista do profissional, né? Então, isso aí é importante. Tá bom, e por último e não menos importante, temos o andamento da análise digital, né, um processo facilitado, análise centralizada. Como está essa digitalização no Paraná, especificamente aqui na nossa região? Então, nós tivemos, já no início desse ano, né, já temos a possibilidade, né, de o profissional fazer um protocolo 100% online, né? Então, ele entra lá no nosso site do Corpo de Bombeiros do Paraná, lá na aba lá de prevenção, né? Eu tenho um ícone específico para o protocolo de projeto de análise digital, né? Tem um requerimento e ele vai fazer esse protocolo. Então, todas aquelas folhas antigas, né, não preciso mais, né, elas vão dentro daquele arquivo que ele vai passar por análise. Posso ainda tramitar projetos físicos? Pode, né. Agora este ano ainda nós teremos, assim, durante alguns meses essa possibilidade, né, começou na verdade no final do ano passado, né. Então essa possibilidade de trabalhar das 2 formas, né, posso protocolar o físico ou posso protocolar o digital. Mas tudo está caminhando, né, para que ainda esse ano, né, a expectativa de que seja 100% digital, né, a tramitação de projetos. Isso facilita muito para os profissionais, né, porque tem muitos que Tempo, às vezes economia são de de dinheiro. não preciso ficar imprimindo os jogos de prancha, dificuldade às vezes de conseguir assinatura do proprietário naquela prancha física. Hoje a gente trabalha muito com a figura da assinatura digital, a questão de deslocamentos, né? Profissionais de fora. Profissionais de fora, né? Então, todo esse processo, né? Isso, assim, na verdade, todos os órgãos da administração pública, nos últimos anos, eles têm caminhado para isso, né? Achar soluções, né, para que facilite a vida da população, né, que demanda desses serviços, aplicando tecnologias que auxiliem nesse processo de tornar a administração pública cada vez mais eficiente e eficaz, né? E a figura da análise digital, ela entra dentro desse contexto, né? Ele até é um programa de governo, né? Dentro do projeto do Descomplica, ah, que ele tinha várias vertentes, né? Uma com relação à questão das certificações, né? A figura do licenciamento simplificado, né? E do licenciamento, né? E também a questão da análise digital. Paralelo com isso, nós temos um projeto piloto que está sendo desenvolvido desde o ano passado, né? Agora, aí, para esse ano, a gente já vai. A expectativa é que ele já esteja concluído e o seu início efetivo já aconteça, que é a centralização de análises. Então, Quando que é para acontecer? Este ano, Esse o ano. projeto piloto, né? Então, o terceiro comando regional aqui, né? O meu setor lá, o terceiro CRB, no terceiro CRBM, a CRB4, né? Que é o meu setor, nós faremos essa centralização das análises. Então, dentro da nossa regional, eles passarão a ser analisados todos nessa nossa sede, né? Então, não terá mais, justamente porque eles também serão todos em formato Online. digital, né? Então, o que a população pode esperar disso, né? Então, a gente vai ter uma padronização maior na questão interpretativa, né? Porque todos os analistas estarão no mesmo ambiente, a questão de maior quantidade de treinamento, né? Que a gente consegue justamente por conta dessa questão da concentração desses militares Uhum. todos no mesmo ambiente, né? Militares exclusivos na função, então a gente tem uma tendência a diminuir também o tempo de análise, embora aqui da nossa regional, via de Super regra, é bom. muito bom, né? Mas a gente sempre pode melhorar, então é essa nossa expectativa também. E dentro desse contexto ainda, existem outros projetos, né, dentro desse programa também, né? Esse da análise centralizada, ele é um dos, né? Então,
nós tivemos um salto, e estamos tendo ainda um salto relacionado à parte da prevenção contra incêndio aqui no Paraná muito grande, né? Daqui a pouco, nós, ainda esse ano também, né, nossa expectativa de nós termos o plantão técnico online já com todas as diretrizes estabelecidas, né? Que é justamente vindo também somatória à análise digital. Então, se eu posso protocolar o meu projeto estando num outro estado, por exemplo, ou numa outra cidade, por que não esse meu atendimento não ser de uma maneira online também, né? Então, futuramente agora, um futuro próximo, né, nós teremos também essas diretrizes, né, de como que vai ser feito, né, a questão desse plantão técnico, né? Então, isso também é algo que está sendo trazido dentro do programa, né, da parte de prevenção contra incêndio. Nós também temos a questão da CTN, né, que houve essa foi repaginada, né, a nossa comissão normativa, com a expectativa de termos reuniões mais frequentes também esse ano, né? Diversos temas aí já estão em pauta que vão ser votados esse ano. Então, a reformulação da nossa NPT de terminologias, a parte dos atacarejos, né, que são os comerciais atacadistas, a própria normativa que trata sobre biodigestores, que também é uma inovação aí que a gente vai ter do ponto de vista nacional, né? Que eu desconheço algum estado que já esteja com a sua normativa ali efetivamente em funcionamento, né? A nossa foi votada agora, final do ano, esse ano, né? No início do ano. Está para homologação do nosso comandante, né? Então, ainda existem algumas etapas, né? Primeiro, ela vai para consulta pública, onde a gente conta aí com a participação, né, de toda a comunidade técnica em ler a norma, dar suas opiniões, tirar dúvidas, né, aplicar aqueles pontos que talvez sejam conflitantes ou não, que gerem dúvidas. Então, isso é muito importante. Quando foi feita, até cito como exemplo, né, a NPT 11, né, na época que ela foi para consulta pública, foram, se eu não me engano, 3 meses que ficaram, né? Então, engenheiros e arquitetos mandaram todas as suas dúvidas, os seus apontamentos, né, para essa norma que estava em consulta pública. Então, é importante a participação do profissional nesse momento também, né? É uma oportunidade que ele tem de fazer parte da história, né? De entender. Para quem não sabe o que é consulta pública, é quando o Corpo de Bombeiro finalizou uma norma e antes de lançar ela de uma maneira oficial, né, no mercado, ele deixa a norma aberta para que nós, como responsáveis técnicos, possamos ler e enviar, né, um e-mail, uma solicitação de algo que a gente não concorde ou que esteja em duplo sentido, que gere dúvidas, etc. Só vale ressaltar que todas as solicitações devem ser devidamente embasadas, né? Não posso trabalhar com achismos. É importante dizer o porquê, né? Então, ou às vezes explicar também, ó, tal item lá da norma, né, que está em consulta pública, ela gera uma ambiguidade, eu fiquei com dúvida em tal coisa, ele significa isso ou aquilo, né? Então, é nesse sentido de também melhorar a questão da forma como o texto está para se tornar mais claro, também é muito bem-vindo, né? Agora, essas questões relacionadas não, esse item, eu não quero que seja com essa metragem, tem que ser tal metragem, aí sim, né? Eu preciso que realmente venha embasado tecnicamente para poder subsidiar a equipe que vai estar trabalhando com esse texto. Otávia, em relação às análises que estão sendo digitais, quando eu tenho um projeto antigo aprovado, que normalmente nós precisamos enviar no quartel todas as pranchas antigas, como vai funcionar nesse caso do online? É importante que seja feito Escaneado. escaneado, ele vai como um anexo. Perfeito. Isso, Tá. e daí todas aquelas, as folhas que seriam A4, por exemplo, dos memoriais, eles também vão anexo, Então, né? só Então, um scanner digital. isso, é bem bacana que existe um tutorial, né? Um vídeo Bem legal. tutorial. A gente vai até deixar aqui certinho o link, o vídeo para vocês. Isso, que daí ele explica bem certinho como que eu faço esse protocolo, né, para auxiliar justamente o responsável técnico nesse processo. Então, ele é bem bacaninho, ele é curtinho, bem Super bom. objetivo, né? Então, ele vai facilitar bastante aí para aqueles que desejam tramitar projetos de maneira online aqui com o Corpo de Bombeiros do Paraná. Facilitou muito para nós. Nossa, antes a gente terminava um projeto, por exemplo, sexta à tarde. Já tinha que deixar para segunda, porque até imprimir, montar pasta, chegar no quartel. Agora, E facilita termina o muito protocolo. também, principalmente quando a gente fala de eventos temporários. Super. Né? Porque daí é uma gestão muito mais rápida, né? Uhum.
E sobre essa questão do online, aí toda aprovação vai acontecer online com assinatura digital, certo? A Exatamente. vistoria vai ser online também ou eu imprimo minha via aprovada e deixo no local? Não, a nossa normativa ela ainda pede para que, uma vez Físico. aprovado, seja bem relevante, né, que seja impressa uma via desse aprovado para que fique com o proprietário, né, lá no local ou responsável pelo Uhum. uso, justamente para facilitar, para que o nosso vistoriador, né, ele tenha ali, e mesmo também o próprio proprietário, para que ele tenha um controle e possa Fácil fazer o acesso. acompanhamento depois da vida útil da edificação, né? Às vezes, né, fui pintar uma parede, né? Sai o extintor, o bloquinho de iluminação de emergência, e depois, onde que é que estava, Onde né? estava? Então, isso também é bem relevante. Então, é interessante ter essa via. Futuramente, né? Hoje nós temos um projeto piloto já que está acontecendo atualmente lá em Curitiba, né, que é da vistoria online, digital, né, com tablets, uso de tablets. Uhum. E futuramente, né, tudo se encaminha para que a gente possa fazer o acompanhamento também desses projetos no próprio dispositivo do vistoriador, né? Então, não sendo necessário realmente a impressão de uma via. Mas eu penso assim, do ponto de vista do proprietário, Importante. é importante ter uma via de controle para ele. Perfeito. Nossa, muitos tópicos, muitos pontos. Meu papelzinho ficou cheio de anotação. Faltou ainda alguns itens, acho que vai ter que voltar, tá? Senão vai ter como. Fico à disposição aí Ainda para. faltou você explicar pra gente sobre a brigada escolar, que eu acho que é uma temática extremamente relevante e importante. Sobre a questão da importância dos projetos estarem alinhados, fotovoltaico, enfim. Teremos que marcar de novo para Tassi voltar. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Eu sou muito defensora que quanto mais próximos os projetistas estiverem do Corpo de Bombeiros, mais assertivo é o trabalho, porque estamos jogando no mesmo time para tentar fazer o mesmo gol, que no final é salvar vidas. É só para isso que estamos aqui. Então é muito importante, eu fiquei extremamente feliz de saber que a gente conseguiu trazer para o Prevcast o meu estado, a minha cidade, porque estou aqui há 12 anos, então é muito bom poder contar com o Corpo de Bombeiros do Paraná e especificamente aqui da região oeste. Eu que agradeço realmente a oportunidade aí de participar, de trazer um pouquinho sobre informações aqui do nosso estado, a parte de prevenção, e realmente fico à disposição, né, caso queira marcar aí mais um podcast para a gente trabalhar essas milhões de anotações que ficaram na folha aqui para serem trabalhadas. Mas a gente fica à disposição, o Corpo de Bombeiros do Paraná, de uma maneira geral, fica à disposição, né? E realmente o que você comentou é realmente válido, né? Quanto mais próximos estiverem os profissionais, os proprietários e o corpo de bombeiros, né? Quem ganha realmente é a população, né? Porque se nós não trabalharmos a questão da educação, né? E entendermos que a prevenção contra incêndio, ela tem que ser, é um investimento, ela não é um Exato. gasto, né? Então, se nós entendermos que a prevenção contra incêndio ela é um investimento para as pessoas e que isso seja trabalhado de uma forma educativa, né? A gente vai longe, né? E realmente a comunidade e a população, de maneira geral, só tende a ganhar. Perfeito. Muito obrigada, Tassi, mais uma vez. Eu que agradeço.